Boa noite, pessoal. Boa noite, Karina. Boa noite, Marcelo. Grande Marcelo Costa, professor e doutor, atleta de musculação. Olha só, Karina é atleta de Ultra Endurance. Otone, triatleta de Ultra Endurance. Alexandre, Ultra Trail. Paulo Pereira, que vai comandar o negócio aqui. A Anuska, parceira de corrida de aventura de 6 dias na Amazônia. Boa noite para todo mundo. Só esperando aí o convite do Paulo para eu aceitar aqui. Ele não enviou ainda. E nós já iniciaremos aí o bate-papo, vamos dizer assim, sobre o esteroide. Vou mandar aqui professor Paulo. Vamos ver se... Engraçado, Karina, que você conhece um tanto de gente que eu conheço. E nós nunca... Eu acho que nunca... De Grande novo esse nome no meu rosto aqui. Eu vou ficar de novo empenado aqui, ó. Chegar pro lado aqui, fugir. Hoje, como a gente deve tomar umas pancadas aqui, eu resolvi vir de Homem de Ferro, né, cara, para receber mais pancada aqui. Como é que é? Não ouvi direito. Cara. Hoje, como o tema é meio doido, eu resolvi vir de Homem de Ferro aqui para suportar mais a pauleira. A sua voz tá meio ruim para mim. Tá ruim? Melhorou. Eu acho que você estava falando um pouco longe. Tá, Tudo bem? Tudo tranquilo aqui. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você não está sabendo. Você lembra do nosso amigo Wilson da Lancaster? Sim. Faleceu. Ixi. Cara, mas é novo, hein? Ele era da minha idade. Da nossa idade. Que a gente... E que é uma pergunta, faleceu de quê? Foi o Covid. Mas ele... Eu acho que ele entrou no convite meio arrebentado, sabe? Aham. Você sabe por Entendi, quê, as histórias, né? Já. Deve ter né? uns 4 meses isso. Eu lembro direitinho quando eu fui palestrar aí sobre esteroide anabolizante na véspera do campeonato goiano de musculação. Foi lá numa sala, na churrascaria dele. Inclusive, ele até brincou, né? Tipo, eu cheguei lá com esse chassi de grilo aqui, ele falou assim, mas é esse cara aí que vem falar de esteroide para nós? Nunca esqueci. Isso aí deve ter mais ou menos uns 20 anos, né? Olha, nós estamos beirando isso daí mesmo, viu? Não vou dizer 20, porque eu acho que eu comecei a dar aqueles cursos. É por aí mesmo. Exatamente. Deve ter aí uns 18 a 20 anos. Isso. Faz parte. Faz parte. Mas foi cedo, né? Foi demais, velho. Só curiosidade, o pai dele tá vivo? O pai dele tá. O pai dele é vivo. O pai dele, o irmão. Isso. Vamos começar? Vamos. Esse tema, Guilherme, é um tema assim que talvez eu acho que seja o tema mais interessante, sei lá, nos últimos 10, 20 anos, do treinamento de força, de hipertrofia, né? Vamos do treinamento de estética. Do treinamento de estética. Eu acho que é um treino muito mais, um tema muito mais hoje relevante do que o próprio sistema de treinamento. Se eu treino 3 vezes por semana, se eu uso um músculo separado, aquilo. É muito mais significativo do que essas coisas. E por si só,
é um tema muito polêmico, né? Para estar aqui hoje, para quem não conhece a gente, né? São mais de são mais de 35 anos dentro de academia, né? E vendo o crescimento, né, do uso, né? Antigamente você só via usando, a gente vai fazer uma introdução já já, né? Mas a gente só via usando os esteroides anabolizantes quem ia para a competição, né? Quem entrava em campeonato. E mesmo assim não era todo mundo. Hoje é generalizado, né? Hoje é uma coisa Ele, impressionante. Impressionante. ele expandiu. Isso, a gente vai entrar nesses meandros aí. E eu acho que vai ser muito enriquecedor. Até a gente deixa aqui já, né, a oportunidade no futuro de algum médico, né, independente do lado que ele esteja da moeda, né, convidado, né, para vir falar, né, algum nutrólogo, algum endócrino, qualquer pessoa que queira vir acrescentar. Até porque a gente não é dono da verdade, né? É um tema muito extenso, abrange muitos profissionais, não é só o endócrino, o nutrólogo, tem o psicólogo, né, o profissional de educação física. Então, a gente vai contar a nossa vivência, o que a gente tem de conhecimento científico aí para falar. E para Exato. começar, eu queria que você, como você é o professor, você é o doutor em fisiologia, né, que você falasse para as pessoas que estão aí ouvindo a gente sobre o que vem a ser os esteroides anabolizantes. E junto com, dentro desse, o que é a reposição hormonal. Antiga bomba, né? Atual, bonitinho, né? É igual tilápia e como que é? St. Peter, né? Era tilápia, É, agora é St. Peter. boa. Mas vamos lá. Primeiro, cara, eu tenho uma. É até curioso, né? Mas eu tenho uma vida, vamos dizer assim, com esteroide anabolizante, porque, primeiro, da hora que eu entrei numa academia aos 16 anos, com aquela conversa que eu acho que todo mundo que entrava na academia no passado ou era influenciado por um filme do Arnold Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, alguma coisa assim, né? Ou, no caso também, no meu foi uma revista de musculação que eu vi os caras fortes, já comentei isso, falei assim, não, deve ser bom ser forte. Eu era faixa laranja de karatê, larguei e fui. Bom, e o que isso tem a ver com esteroide? Muita coisa, porque você já entra num ambiente que, apesar de no passado nós tínhamos medo do esteroide, se tomava esteroide, mas tomavam doses menores até, e era difícil a gente. Era até mais fácil, né? Não existia receita na época para eles, mas se tínhamos um certo medo das consequências do uso de esteroide que hoje não tem tanto medo as pessoas. E por que eu falo de estudo? Porque o meu primeiro projeto de doutorado, e aí eu já estou falando de pós-faculdade, já era mestre em fisiologia, né? Ia sem esteroide anabolizante. Mas eu acabei não conseguindo aprovar um projeto no comitê de ética e eu não ia ter problema em achar voluntário, até porque era eu que ia pagar o uso. Então, você imagina quantos não iam querer participar do estudo. Mas a Para universidade, você ver né, o não tamanho do permitiu. preconceito que tinha, é, falando de história, nós não estamos falando se está certo ou está errado, o tamanho do preconceito que tinha da classe médica, não é isso? Sim. E aí, mesmo assim, eu acabei estudando muito, fui palestrante em Congresso Brasileiro de Musculação sobre esteroide anabolizante, aulas de pós-graduação, inclusive tinha um curso de excelência na época, eu era professor da disciplina, né, de esteroides anabolizantes, tal, tal, tal. Então, é um assunto que sempre fez parte do meu estudo, até porque sempre fez parte da nossa vida como professor de educação física dentro de academia, isso é fato, né? Mas para quem está aí e não tem muito esse entendimento,
Primeiro, nós vamos conceituar, para deixar bem claro o que nós vamos falar. Então, o esteroide anabolizante é uma droga sintética que imita o efeito anabólico e androgênico do hormônio masculino testosterona. Ponto. Então, ele é um imitador da testosterona. A testosterona no nosso corpo, ela tem um efeito anabolizante, crescimento de tecido no músculo, mas também tem um monte de efeitos androgênicos, que é o que nos dão a característica sexual masculina. Então, esteroide anabolizante, quando qualquer pessoa usa, ela tem os dois efeitos. O efeito anabólico, que é o que as pessoas querem, mas tem o efeito androgênico que vem junto com a droga. E aí que está um pouco do problema da história. É lógico que os fármacos, a indústria farmacêutica foi evoluindo e hoje tem esteroides anabolizantes com efeitos anabólicos grandes, efeitos positivos, e efeitos androgênicos menores, digamos, menos risco. Porém, o esteroide anabolizante, ele é um hormônio anabólico para o músculo. Só para você ter ideia, o hormônio do crescimento, que é um hormônio proteico, ele também é anabólico para o músculo e é catabólico para a gordura. Um nome que está sendo muito usado hoje em dia, o tal da hipertrofia limpa, que é ganhar músculo sem ganhar gordura, recomposição corporal. A nossa área inventa uns nomes cada vez também, que é brincadeira. Mas é o que o GH dá. O GH dá músculo e tira a gordura do corpo. O esteroide anabolizante não necessariamente faz isso. E aí depende de dosagem, de tipo de esteroide, de quem está recebendo o esteroide. Porque se você está mais gordinho, tende a engordar mais. Se você é magro, tende a ganhar mais músculo. Se for mulher, é um efeito. Se for homem, é outro. Bom, mas existe um hormônio que também não é esteroide, mas é triplamente anabólico. É o mais potente que existe, que é a insulina. Mas o mais arriscado deles, porque uma dose errada de insulina te mata no mesmo dia que você tomou. Né? Mas a insulina é um anabolizante proteico, ganha músculo, é um anabolizante glicídico, você retém açúcar no corpo na forma de glicogênio, e é um anabolizante lipídico, ou seja, engorda. Então, só para diferenciar que o problema do esteroide é o lado androgênico, porque anabolizante, graças a Deus, é o leite, é o ovo, é a carne, tudo que tem proteína e promove o anabolismo acaba sendo anabolizante. Então, o problema é o esteroide e não o anabolizante em si, vamos dizer assim. Só que ele é um esteroide anabolizante. E já que você falou, vamos levantar aí para as pessoas saberem alguma das características do esteroides androgênicas, né? Porque ele acontece com quem toma, independente se é homem ou mulher. É lógico Sim. que está relativo ao tipo de droga, à dosagem, à frequência de uso, mas quais seriam, para o pessoal saber, essas características androgênicas ou masculinas? Por exemplo, engrossamento da voz é uma característica androgênica masculina, nascimento de pelos no corpo é uma característica também masculina, conforme a dosagem e o uso, alteração, por exemplo, da libido, também é um efeito, né, que é gerado no corpo. Isso era muito comum, por exemplo, em atletas de MMA no passado, que antigamente era até chamado de vale tudo, né, onde se era comentado que tinham que diminuir a frequência sexual para ter um acúmulo de esteroide, acúmulo de testosterona no corpo, para aumentar a irritabilidade, que é um dos efeitos do esteroide, a raiva esteroide. Tem até um filme policial sobre isso. Mas a raiva esteroide... Né? A agressividade. Exatamente. Espinha, né? Então, desenvolvimento de características sexuais.
né? Então, pode aumentar, por exemplo, uma mulher pode aumentar o tamanho do clitóris e assim por diante. Então, tem N efeitos que são indesejáveis e que podem ser minimizados conforme a escolha da droga, a intensidade ou a dosagem da droga, o tamanho do uso em semanas, meses e assim por diante, como qualquer outro medicamento, né? Então, esse é um ponto importante aí do processo. Beleza. Olha só, eu queria, antigamente, as pessoas procuravam, dentro da própria academia, principalmente a academia de maromba, não só o acesso, como tomar, aprender como tomar, o que tomar, e de lá para cá as coisas evoluíram muito. E apareceu aí no mercado um profissional chamado nutrólogo. Primeiro, eu queria que você desse seu ponto de vista, já que você falou que a fala é aberta, franca, você que escreveu. Eu queria que você se posicionasse esse profissional no mercado. Como que você vê o nutrólogo no mercado? Antes de você responder, eu vou fazer uns comentários. Nós temos nutricionista para dieta. Nós temos o endócrino para as variações metabólicas ou os hormônios. Nós temos os geriatras para os idosos. Nós temos a medicina do esporte para os atletas. É uma formação que não precisa de provas. Não precisa de prova para entrar como pediatria, cardiologia, endocrinologia. E é uma formação nova, não é isso? Se você comparar com a cardiologia, com a endocrinologia, com a pediatria, é uma formação nova. Então, eu queria que você me situasse como que você vê esse profissional dentro do mercado hoje. Bom, eu não vou dizer exatamente dentro do mercado, em termos de como que está, porque até não sei por não ser nutrólogo, né? Mas o nutrólogo é um médico, então obrigatoriamente é um médico que é estudioso da área da nutrição, né? E do metabolismo, vamos dizer assim, mas não necessariamente do sistema endócrino. Então, endocrinologia e metabolismo é uma coisa, nutrição e metabolismo é outra. Então, há muitos nutrólogos, por exemplo, que trabalham em UTI com pacientes terminais. Tem uma grande pesquisa que foi feita com suplementos e que foi por uma nutróloga, que era a questão da glutamina para pacientes queimados, que vinham a falecer no hospital por catabolismo irreversível. Catabolismo, perda de proteína, de forma irreversível, e a principal causa era desidratação causada pela queimadura de terceiro grau, vamos dizer assim. O que tem a ver a glutamina com isso? A ideia era, a glutamina é a fonte energética das células imunológicas. Consequentemente, era para melhorar a atividade imunológica do paciente, fornecendo mais combustível. Segundo, a glutamina também é precursora de carbono para fazer glicose e glicogênio. E esse daí, glutamina, glicose e glicogênio, aumentam a retenção de água no corpo, tentando, por exemplo, melhorar o estado de hidratação desses pacientes terminais. Então, isso é nutrologia. A nutrologia não tem a ver, por exemplo, com reposição hormonal, com o uso de esteroide ou de SARS, aí, que é estimulante de receptor androgênico e tarará, do que está acontecendo. Não é relacionada à reposição. Então, esse é um ponto
importante. Ele não entende, não é que não entende, pode até entender, né? Mas não estuda, não é de competência dele, não compete à sua área o lado, por exemplo, do hormônio específico, que é o motivo, vamos dizer assim, da nossa, no nosso bate-papo aqui. Beleza. Eu vou dividir o uso dos esteroides, seja como bomba, como reposição hormonal, em 4 partes. E a primeira delas, para começar, eu queria falar com você. Eu acho que as pessoas têm que assistir até o final, porque às vezes assiste 10 minutos, tem uma impressão, pode tirar conclusões precipitadas, né? Vamos até o final, que tem muita coisa interessante. Sobre performance. Performance não é a palavra, seria sobre competir. Seria sobre atleta fazendo reposição hormonal. Ou tomando bomba. Vou fazer um comentário e você pode completar. Você sabe que o ser humano tem padrões de testosterona considerados pela medicina de normalidades, uma mínima e uma máxima. E que com a idade ela vai diminuindo, correto? A partir de uma certa idade, sim. Isso. Não sei se você sabe que é considerado doping, não é só quando você está acima dos padrões de normalidade, mas quando o seu perfil de testosterona é alterado. Por exemplo, o atleta tem uma testosterona... Os padrões de normalidade são de 100 a 800, não é isso? Eu acho que é mais do que 100. 200, 300 a 800, alguma coisa assim. Isso. 200 a 800. Apesar que hoje eu estava estudando, vi alguns médicos já tratando de 300 a 1.200. Para dar uma subidinha. Foda, né? Vai lá. Aí, então vamos lá. O padrão até então aceito, não sou eu que estimulo, não sou eu que falo, mas é de 200 a 800. Então, o atleta que ele está com 1.300, 1.400, todo mundo sabe que ele está com uso, que ele está dopando. Doping, fazendo uso de esteroides. Porém, o atleta olímpico, quando ele é investigado e a testosterona dele, por exemplo, é 500, e passa ano 500, 500 por volta, e de repente ele aparece com a testosterona de 780, também se caracteriza um doping. Mesmo ele estando dentro dos padrões. Eu, Paulo, particularmente, fico doente com doping, porque a regra é clara, como diz o Arnaldo. Não queremos, se você está fazendo uso de esteroides anabolizantes, nós não queremos você aqui. Essa festa não foi feita para você. É uma Olimpíada, é uma Copa do Mundo, é uns Jogos Olímpicos, então não queremos você. Queremos o melhor treinamento, a melhor disciplina e a melhor genética. Então, eu, particularmente, quanto à competição, eu sou muito entristecido com o uso da droga. Bom, vamos lá. Primeiro, uma coisa interessante. Qual a definição de doping? Então, doping, olha só. Doping é o uso de substância não fisiológica ou fisiológica, porém, por vias de acesso ao corpo anormais ou normais, porém em quantidades anormais. Então, isso é o doping. Por isso, para você ter ideia, que um mais fácil de ser detectado, pelo menos, que era o do hematócrito, porque é um exame de sangue de R$20, você descobre a quantidade de hemácias, a quantidade de hemoglobina que tem a pessoa, e se tiver acima de 50, 51, era colocado como doping. A questão é que o Guilherme vive com uma hemoglobina mais ou menos de 44. Se eu levar a minha hemoglobina para 50, ela ainda está no limite fisiológico. Porém, eu me dopei,
elevando, porque 44 também é normal, né? Então não é justificável eu tomar para levar para a normalidade. Então esse é um ponto que eu não conseguiria me defender num exame antidoping, por exemplo, né? Só que dificilmente um exame antidoping que é caro, ele vai ser feito no Paulo, que tem uma concentração de hemoglobina de 47 via doping. O normal do Paulo é 42, o normal do ser humano, homem, é de 41 a 51. Você está com 47 dentro de uma normalidade, dificilmente a pessoa vai colocar a lupa em cima do Paulo, já que seu padrão está normal. Apesar do que hoje existe o passaporte biológico, que é isso que você falou. E o atleta ele é estudado vários meses por ano e cria um carimbo. E se aquele carimbo seu está alterado, você chamou a atenção e aí vai ser feito, no caso, a investigação. Bom, quanto à competição, Paulo, eu concordo com você, mas vou abrir um parênteses. Nós conhecemos os seres humanos. Nós conhecemos o poder do dinheiro no esporte. Quando o Ben Johnson foi pego, né, que fizeram uma armação para ele, e o Ben Johnson foi pego, na verdade ele usava, mas não era para ter sido pego. E ele foi pego com estanozolol. Naquela época, a medalha de ouro na Olimpíada custava 10 milhões de dólares no ano, em premiação e patrocínio que o atleta ia ganhar no próximo ciclo olímpico. Aí eu pergunto, hoje com esse dólar brasileiro, nós estamos falando aí de 55 milhões de reais. Entendeu? Conhecendo o ser humano, ele vai dopar. Não devia? Não. Mas aí, se fosse a pergunta para o Guilherme, como o nosso papo é reto, eu sou a favor de não ter exame antidoping em competição. Eu sou a favor de liberar. Porque, para mim, é muito mais injusto esse exame antidoping para burguês ver. Né? Que a gente faz antidoping, mas escolhe quem a gente quer pegar. Porque eu tenho certeza que atletas que são patrocinados por empresas muito influentes, algum deles no mesmo ano passam pela peneira, porque não vão pegar 2, 3 atletas do mesmo patrocinador no mesmo ano. Não vou falar nome de atleta aqui, né? Mas com certeza os famosos aí foram pegos e aí pegaram para Cristo para liberar o outro e assim por diante. Então, por causa disso, eu prefiro que o meu atleta, que não quer tomar, não vá na competição, porque ele sabe que todos ali são dopados. O duro é o cara se matar treinando, ter esperança e não ter chance nenhuma, porque os caras são dopados. E ele vai competir contra os caras que são dopados. Então eu preferiria, sinceramente, que não tivesse exame antidoping, libera e deixa a competição para quem quiser. Se é limpo e quer competir contra os caras, vai sabendo que eles são dopados. Né? Porque esse romantismo... Então você está afirmando, afirmando não, você está colocando que tem, nas Olimpíadas tem muito atleta dopado. Com certeza. A não ser que a qualidade dos tempos, dos pesos, vá diminuir bastante. Entendeu? Então, assim, tem alguns resultados que a gente acha curioso. Vamos pegar o caso do recordista mundial. O segundo melhor do mundo, o terceiro melhor do mundo, o quarto melhor do mundo e o quinto melhor do mundo numa prova aí de atletismo foram pegos no exame antidoping, tentando ganhar do primeiro. Nenhum conseguiu. E o primeiro é limpo. Como? Não é eu que me dopei tentando ganhar do cara, não. É o segundo melhor do mundo. O terceiro melhor do mundo. Será que esse cara que é limpo, ele é de outro planeta para ele ser melhor que o doping? Porque o treinamento é igual para todo mundo. Não vem com essa que o cara treina melhor que os outros, não.
Ah, ele geneticamente é... Mas o outro que está lá para ser medalha de prata na Olimpíada também é geneticamente fantástico, entendeu? Então, eu não tenho esse romantismo não de achar que aquilo ali é treino, genética e Eu farofa. tenho, Não, eu tenho. Muito. eu sei, eu Discordo, sei. assim, para mim, eu concordo com você que podemos chegar num dia que vamos falar, então vamos acabar e não vamos fazer mais exame. Mas enquanto faz o exame, eu particularmente fico revoltado quando eu vejo atletas, como o atleta brasileiro do peso foi pego, entende? Eu acho muito feio, entende? É como se numa prova de 10 Mas quilômetros o cara mas quebrou eu aí vou te porque já fazer, saiu lá do... Eu tenho eu vou te fazer a otimismo pergunta ainda. agora. Eu ainda acredito no ser humano. Eu acho que tem países que, como o Brasil, o cara como se diz, ele é recriminado em segunda instância e ele ainda não é preso. Em outros países, a gente vê o cara roubando uma agulha e sendo massacrado. Então, eu acredito que tem muita disciplina no treinamento, tem muita seriedade no treinamento e que tem pessoas e países muito sérios no mundo ainda. Então, eu sou romântico ainda. Mas eu admiro o Eu seu acredito em romantismo. falhas, mas não essa coisa do sistema. Entende? Assim, é só um depoimento. É porque é um assunto muito pesado, que ele não pode falar nome, né? Tá bom. Mas Professor, tem tanta história vamos aí. passar para talvez a parte mais tensa do negócio. Vamos entrar logo no negócio. É, reposição hormonal, reposição hormonal para pessoas saudáveis. Correto? Porque lá daqui a pouco, no final, a gente vai falar do idoso que está na cadeira de roda, o cara que está debilitado, o cara que está sem libido, o cara que está muito gordo, sem massa muscular. Mas vamos deixar isso para o final. Vamos falar Certo. sobre o cara saudável. O cara que tem uma Ok. testosterona, um cara de 30 anos, 35, um cara de 40 anos, mas que também ele não é um competidor. Nós estamos falando de um cara normal, que ele opta por contratar um profissional, seja o endócrino, seja o nutrólogo, seja o professor dele lá, que não deveria estar fazendo isso, mas está fazendo, para ganhar massa muscular, perder gordura e quer fazer um ciclo. E quer fazer Certo. o uso para ficar mais bonito. O cara tem esse direito, não tem? Ele tem esse direito. Ele quer Tem, aumentar a massa muscular. Eu queria falar sobre isso. Aí, a partir do momento que você for colocando, eu vou tá. interferir. Então vamos lá. O Marcelo já colocou uma coisa interessante aqui. Se o cara é saudável, ele tem o sistema endócrino dele funcionando normal. Então, quer dizer que essa pessoa saudável que vai fazer um ciclo de esteroide anabolizante, independente da dosagem, da duração, isso não pode ser enquadrado como reposição. É uso, tá? Porque repor, definição de reposição, até abrir o dicionário aqui, restituição a uma condição ou estado anterior que você já teve, certo? Como o sistema endócrino dessa pessoa está normal, eu estou dizendo que o sistema, que a testosterona dessa pessoa está no limite normal de funcionamento. Consequentemente, essa pessoa está usando, é usuário, o Marcelo até colocou aqui, usuário. Então, ele é um usuário de esteroide anabolizante sem necessidade. Eu entendi. Em termos de não estar faltando. Se é necessidade para a vida dele ou Só não, que eles vão, se eu estiver fazendo advogado diabo aqui, eles vão chamar de reposição, porque quando ele tinha 20 anos, ele tinha lá seus 700, 800 e ele está com 400. Então, o que eles vão falar que é reposição, porque eles estão repondo dos 400 aos 700. É nesse sentido. E tem muita tá, gente hoje, entendi. tem muito profissional hoje que contesta esses valores de 200 a 800, que seriam valores que foi um ser humano
ou alguns seres humanos que estabeleceram em tempos passados e que o mundo mudou. E que esses valores que te deixava com 300, 400, você era considerado um cara normal, hoje o tempo mudou. A mulher de 50 anos, a mulher de 40 anos, a mulher de 50 anos há tempos atrás, até de 40, há 30, 40 anos atrás, ela era uma tiazona. Hoje a mulher está no esplendor da vida dela. Então, esses valores são questionáveis. Tá. Então, dentro da amplitude de normalidade, que é grande, porque quase triplica, ou mais do que triplica, porque 200 virou 400, que vira 600, que vira 800, e ainda está dentro da faixa de normalidade. Então, o cara pode ter reduzido 50% a sua produção normal de testosterona e ainda está dentro de um limite de normalidade. Mas aí eu concordo, independente do nome, porque isso pode sim afetar o funcionamento do organismo. Se o cara viveu 30 anos com testosterona 700 e agora está vivendo com testosterona 300, ainda é normal? Mas com certeza ele teve alteração de função fisiológica. Porque não é possível que redução de mais de 50% na concentração hormonal, se não for acompanhada, por exemplo, por redução das proteínas ligantes de hormônios esteroides que tem no sangue, que modulam a função dessas testosteronas, porque eu posso ter uma testosterona alta, mas se eu tiver uma proteína ligante alta, a única testosterona que faz efeito no corpo é a livre, é a que não está presente nessas proteínas. Então, se eu tiver uma proteína muito alta, pode ser que elas estejam sequestrando também a testosterona, e a testosterona não faz tanto seu efeito. É até dos artifícios que se usa para combinar dois tipos de esteroide. Combatem a produção dessa proteína, diminuem a produção dessa proteína e acaba tendo mais testosterona livre para fazer função. Isso é outro assunto. Mas pode falar. Arnold Schwarzenegger está vivo. Tá, acabei de botar a foto dele. Está vivo. Sylvester Stallone está vivo. Você acha que a testosterona deles lá com 25, 30 anos, quando eles competiam, não era próximo ao limite, aos 800? E hoje os caras estão aí com quase 80 anos, entendeu? Então, assim, são coisas a se pensarem. Por isso, eu estou fazendo aqui, nós estamos fazendo um joguinho legal, que você vai de lá, eu vou de cá, para crescer a discussão, né? Para crescer a discussão. Os caras estão aí vivos. A gente que está no meio viu algumas pessoas morrerem, isso é verdade, não é? Que também, mas não tinha tanto a presença da medicina como tem hoje. Hoje entrou um profissional, né, dentro da bomba, ou da reposição, ou do uso, como queiram. Então, e outra coisa, a gente fala, a gente ouve, e cada vez mais tem o número de usuários aumenta. Sim. Hoje, em alguns lugares aqui em Goiânia que você chega, você parece um bobo de não estar tomando. E é uma galera nova. Mas... É uma galera nova. Não estou falando para você de cinquentões, sessentões. Nós estamos falando aí de pessoas de 25, 30 anos e que estão com agachamento muito pesado, supino muito pesado. Mas, assim, o cara quer ficar mais bonito, o cara quer ficar mais forte. Repetindo, não estamos falando dele fazer uso disso para a competição, dele fazer isso para a estética. Eu particularmente, eu nunca vi uma fase que eu vi tanta mulher bonita, com um corpo tão bonito quanto atualmente. Coincidentemente, é a fase que mais se usa a droga. Sim, concordo com você. Eu falo que banalizou, as pessoas perderam o medo. Hoje tem vários, que é um dos problemas, na minha opinião, tem várias pessoas que usaram e passam para frente a sua experiência
sem muito conhecimento, porque doses, tipos, sexo, né, são efeitos algumas vezes diferentes, e isso daí, para mim, gera o principal fator, que é o uso do desconhecido. Tá? Para mim, o principal fator de... Eu posso até fazer uma enquete aqui, ó, só para você ver. Fazendo uma pergunta para o público que está nos assistindo. Qual é o principal efeito colateral de tomar esteroide anabolizante? Qual o principal efeito colateral? Qual o efeito que dá medo? Alguém escreve aí que eu estou lendo aqui. Ó. Vamos lá. Qual o efeito que dá medo? Vamos ver se vai aparecer alguém que vai escrever. Colocar aqui o chip da beleza, a Anuska. É. Fala do chip. Mas vamos ver. Estou esperando aqui ver se alguém aí. Ninguém vai colocar qual... Por que vocês não usam esteroide anabolizante? Vocês têm medo de quê? A pergunta é, vocês têm medo de quê? Porque o efeito positivo existe, ponto. Esteroide anabolizante funciona. Hipertensão arterial. Olha. Então, olha lá, só para falar. Já entraram 4... Tudo bem. Ó, câncer, aumento de colesterol. Impotência. Tá, então vamos lá. Libido. Disparado câncer, hepatotoxicidade. Então vamos lá. Primeiro, morrer. São vias completas. Morrer, esse é o melhor de todos. Câncer. São vias diferentes. Então, geralmente, a via do tumor não tem nada a ver com a via do esteroide anabolizante. Eu não vou dizer, não vou ser louco de dizer que esteroide anabolizante e câncer não tem nada a ver, porque eles inventam algumas correlações aí. Mas é raro. É raro o uso de esteroide anabolizante e câncer. É raríssimo. Então, indo direto no... Mesmo câncer de mama? Mesmo câncer de mama. A questão é, aí você pode entrar no tipo de esteroide que a pessoa vai usar. E aí vai para N caminhos, né? Mas o principal fator que as pessoas têm que ter medo do uso de esteroide é coração. O esteroide causa 4 problemas no coração, que pode levar à morte súbita. Ele trombose. Causa ou ele pode causar? Pode causar. Trombose, arteriosclerose, infarto e vasoespasmo, principalmente lá por uma via de dióxido nítrico, que é outra coisa. Então, esse é o principal problema, porque isso mata. Não estou falando que câncer não mata, mas não tem uma associação tão relacionada de esteroide e câncer como as pessoas falam. Não é assim. Agora, GH, por exemplo, tem uma relação com câncer de próstata, porque tem muito receptor de GH na próstata. Então, esse é um ponto. Tá? Os outros efeitos, né, irritabilidade, acne, tem uma coisa que o pessoal fala sempre aí, ó, e aí é lógico que depende de quantidade. Esse lance de esteroide e impotência, moçada, bota quantidade de esteroide nisso, bota duração de esteroide nisso. Não sei se as pessoas sabem, mas enquanto você é usuário, o libido aumenta. Você tem mais testosterona no corpo, o libido aumenta. Agora, depois que você para de usar e a concentração de testosterona no corpo cai, diminui abaixo do normal, e isso vai prejudicar o libido, é porque você não sabe usar. Você não soube escolher o esteroide, você não soube escolher o pós-ciclo para conseguir manter isso. Por isso que, na minha opinião, a desinformação é o principal problema desse assunto, como qualquer outro aí na nossa área. As pessoas são desinformadas. O Hugo está falando uma coisa aqui que eu ia até comentar. Em cima disso que a gente está falando, você toma uma droga que, aos olhos de todas as pessoas, vai aumentar muito a força, a disposição, a massa muscular, a recuperação pós-treino, a libido, como você falou. Então, é tudo de bom, não é isso? A parte... Sim. Tudo de bom.
Ai, que boa. Sim. Não vou nem falar porque, na verdade... Cortou sua voz, eu não o que a gente escutei. Não vê escutei. muito Repete que eu hoje... não escutei. Não, a gente sabe de todos os efeitos positivos. Aumento da força, da massa, da disposição e assim por diante. Da recuperação, a pessoa consegue treinar muito mais, né? Mas, Sim. independente dos efeitos colaterais, o que a gente vê hoje muito são nos tratamentos, principalmente essas pessoas que fazem usos de droga de quantidades maiores, uso mais prolongado, é o que ele falou aqui, ó. É a polifarmácia. É o uso de outras drogas para proteger o fígado, para proteger o rim, para ele suportar essas altas doses ou a longevidade das doses. Sim, mas aí entra num problema, cara, que é a gente determinar o que é alta dose, o que não é alta dose, o que é necessário você tomar. Por exemplo, se você tomar uma dose X com esteroide Y bem escolhido, tem esteroides, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existem algumas reações, só para situar o pessoal aqui, para eles entenderem melhor esse assunto. Então, vamos lá. Quando o esteroide foi criado, tiveram 3 problemas na criação do esteroide. Primeiro, via de administração, já que alguns esteroides, principalmente os derivados de hidroxitestosterona, que é um derivado de testosterona, e a nandrolona, que é o decadurabolin de farmácia, eles são ineficazes oralmente, porque o fígado degrada esses esteroides. Então, a primeira coisa foi, eles não alcançavam a circulação porque o fígado degradava todo o esteroide. Aí, o que eles fizeram? Tiveram que alterar a composição. Aí, eles criaram uma espécie de esteroides que são chamados 17-alfa-alquelato, que são resistentes à degradação hepática e, consequentemente, são hepatotóxicos. Ok? Então todos os esteroides são hepatotóxicos? Não. Aqueles que são tomados via oral, eles têm uma hepatotoxicidade maior. Porém, há diversos esteroides que são administrados intramuscular. Aí foi outro problema, porque o esteroide anabolizante, o esteroide endógeno, ele tem uma meia-vida curta. E aí tiveram também que resolver esses problemas aí na questão dos esteroides. Beleza. Dentro disso, há esteroides que sofrem a ação de uma enzima que é chamada de aromatase, que está muito presente no tecido adiposo. Consequentemente, essa aromatase ela faz uma reação que é chamada de aromatização, que é transformar a testosterona em estrógeno. Então, o cara toma hormônio masculino, conforme for a composição corporal desse cara, conforme for a atividade da aromatase, conforme for a dosagem que ele toma, grande parte desse hormônio masculino vai se transformar em hormônio feminino. E o hormônio feminino causa 3 coisas indesejáveis no corpo, tanto do homem quanto da mulher. Retenção hídrica, ginecomastia e aumenta a gordura corporal. Ninguém quer esses 3 problemas, vamos dizer assim. Então, esse é um outro problema. Por quê? Porque alguns esteroides aromatizam, mas, por exemplo, a oxandrolona não aromatiza, o estanozolol não aromatiza, o primabolan não aromatiza, eles já são derivados de hidroxitestosterona, eles não sofrem ação dessa enzima. Por que eu estou falando isso? Porque tem esteroides que não engordam. E tem esteroides que o efeito colateral dele pode ser aumentar a quantidade de gordura. Tem esteroides que são hepatotóxicos, porque são ingeridos via comprimido. Tem esteroides intramusculares que não são hepatotóxicos. Tem estudos, então, tem estudos na medicina sobre o uso dessas drogas em pessoas ditas saudáveis? Tem, é mais difícil de achar esses estudos, mas está tendo alguns estudos interessantes em idosos, né?
Mas tem sim trabalhos em jovens, né, onde grande parte dos efeitos são revertidos com a pausa do tratamento ou da terapia do hormônio, esse é um ponto, mas um dos principais problemas em quem usa o esteroide anabolizante é dislipidemia. Então, ele tem uma alteração indesejável do metabolismo do colesterol. Tá, vou Onde te o fazer duas colesterol... perguntas. Vai Posso? lá. A primeira é o Pode? Você que seguinte. manda. Não. A primeira é o seguinte. Cada medicamento é muito complexo, alteração, a atuação dele no organismo. Principalmente quando Certo. você combina mais de um medicamento. Se o profissional não estuda endocrinologia, como que ele vai fazer um ciclo com uma pessoa? Como que ele Você entendeu? Sim, mas aí é que eu falo. Eu falo isso muito de rapel, cara. Não tem nada a ver com o assunto, mas é igualzinho. A pessoa nunca fez rapel, aí você leva a pessoa para a cachoeira, explica para ela descer com segurança com você, ela desce, não acontece nada, vai embora, compra uma corda, umas cadeirinhas e começa a chamar os outros para fazer rapel. Aí vai dar merda. Então, muito é disso. A pessoa não entende, fez um ciclo porque alguém falou para ela copiou de alguém, hoje tem até em livro, e aí ela não sentiu nada de ruim, não é que não teve, mas não sentiu, gostou do resultado e passa para frente. Olha, eu tomei estanozolol, tantos miligramas assim, tantas semanas, aumentou isso e tal, e é seguro. E aí o cara replica, e o cara replica. E como morrer é difícil, cara, morrer é difícil, é aquela frase de Goiânia, cara, musculação é tão bom que até errado dá certo. Esteroide demora para dar errado. Esteroide demora para dar errado. Esse é o problema. Se for dar errado, demora. Ninguém toma esteroide hoje, morre amanhã, morre ano que vem, morre daqui a 5 anos. Demora. Aí complica. Você falou que podia falar, então vou perguntar. Você já tomou? Se eu souber responder, né? Pode repetir a pergunta aí. Lógico que já. Já usei Decadurabolim quando eu tinha 18 anos de idade, já tomei estanozolol quando eu tinha 21 ou 20 anos de idade, quando eu era mais maromeirinho. Tá. E assim, aí, uma vez você num curso falou uma coisa que eu não esqueci. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Você falou desse jeito, eu fiz um ciclo, você já era mais adulto, pelo que eu entendi, para eu saber o que essas pessoas estão sentindo. Eu quero saber o que um atleta, o que um cara sente usando, né? Fazendo uso fazendo a reposição, não é isso? Então eu quero sentir o que esse cara sente. Aí você falou assim, Paulo, o difícil é o depois. Quando eu tive que parar, parece que o treino não funciona. Parece que o treino não funciona e parece que o carro não anda. Parece que o carro só tem primeira. Acabou a segunda, a terceira, a quarta e a quinta marcha. Aí eu te faço uma pergunta. Dentro do que a gente está colocando, a gente já deu para as pessoas perceberem que a escolha do profissional, que se você optar, é talvez a coisa mais relevante, mais importante. Concorda? Sim. Então, se as pessoas, às vezes, a gente está vendo na academia, às vezes a pessoa tomando até com personagens, com essa coisa, um cara que... Ele pode ter um conhecimento prático, mas ele não tem um conhecimento científico. Se der uma merda, ele não pede exames, ele não sabe interpretar exames e assim por diante. E aí, ele já é um cara corajoso de estar fazendo um ciclo com essas pessoas. Ou com um profissional que não seja tão habilitado, independente da área. Aí eu entro numa questão para você, que é um dos efeitos dos esteroides, que a gente não fala muito, que é a parte psicológica. E o cara eles começa tentando... a não dar conta de treinar mais sem. Eles estão tentando mapear. Treinar mais sem.
Eles estão Não tentando seria mapear também, até. eu não poderia falar que ela também é como uma droga que a gente fala, pô, é proibida a cocaína porque é uma droga que cria dependência química, o crack cria uma dependência química, e para muitas pessoas também, ela não cria uma dependência? Olha, eu vou falar uma coisa que te resume bem isso, que eu acho que eu falei nessa época. E quando eu falei nessa época aí, eu não conheço nenhuma pessoa que tomou esteroide uma vez só. Eu acho que resume bem o que eu estou falando. Entendeu? Então, assim, porque o efeito positivo dela é muito bom. O efeito negativo demora a aparecer, se for aparecer, e conforme for, é dependente da escolha do esteroide, do tamanho da dosagem, de quantas semanas ou meses você fez. Isso é um problema. Mas eu concordo com você. Sabe qual foi a melhor coisa que eu fiz para não usar, por exemplo, uma terceira vez? Mudar de esporte. Fui para endurance e pronto. Me Foi preocupei correr? mais com o corpo bonitinho, com o fortinho e tarará, e pronto. Mas eu te falo e falo aqui, ó, tem 53 pessoas nos vendo nesse exato momento. Eu tô 57. com 50, eu tô com 52 anos. Eu te falo que antes de morrer eu vou usar. Se não inventarem nada melhor daqui a 5 anos, eu estiver beirando os 60 ali, 100% de certeza que eu vou usar. Porque o conhecimento que eu tenho, com os amigos médicos que eu tenho, com os exames que dá para fazer, eu sei que eu vou minimizar os riscos e maximizar os benefícios. Agora, eu não preciso ter um envelhecimento que vá me levar a uma dependência física com saúde mental, se eu posso ter um físico ainda independente, mantendo a saúde mental. É isso que as pessoas precisam saber. Saber. Agora, tomar esteroide com 20 anos, É com como 30 fazer anos, plástica, com né? questão Fazer botox com 20 anos, né? aí é uma questão que você tocou, e que foi a publicação que eu fiz brincando. O cara bebe e fala de quem usa esteroide. O outro fuma e fala de quem usa esteroide. O cara é sedentário, não existe doença pior que o sedentarismo, e vai falar que o outro toma esteroide. Então, dentro disso, olha só, lipoescultura é uma cirurgia liberada pela medicina, e tomar esteroide não pode? Ah, para, pô. Agora, Agora, você tomar falou uma coisa também dentro. muito interessante nas nossas conversas que é importante colocar para as pessoas. Existe uma diferença muito grande, até porque as ginecologistas passam, o urologista passa, não é verdade? Com muita cautela, com muita propriedade, mas passam. E existe uma diferença entre tomar uma cerveja e tomar 20 cervejas, né? Isso é uma... Pronto. Não é verdade? Olha, e eu fiz, tá aqui na minha tela. Só para você ver, ó. Intervenção terapêutica de esteroides anabolizantes para sarcopenia, 2021. Efeitos cardíacos de medicações que aumentam a performance, 2021. Como tipo assim, como o amor do músculo pode frear ou quebrar o coração, impacto anabolizante, 2021. Efeitos adversos de esteroides anabólicos androgênicos, 2021. Pode condições de perda de massa muscular ser melhorada por combinar exercício e esteroide? 2021. Morte súbita e uso de esteroide, 2020. Decanoato de nandrolona, que é o DECA. Uso, abuso e efeitos colaterais, 2020. Ou seja, tem hoje muito conhecimento. O problema é que as pessoas precisam conhecer, ter esse conhecimento. E aí entra o que o Maurício está falando. O trem ficou tão deturpado, olha, o dentista está aplicando esteroide anabolizante. Imagina se o esteroide fosse pro siso. Não, mas não é nem porque ele é dentista, não. Ele é porque ele é assim, é uma... Guilherme, vamos fazer uma relação da reposição hormonal com os esteroides em Vamos lá. homens e mulheres? As mulheres, hoje é muito comum a gente ouvir falar muito do chip, né? Fazer o chip.
É a mesma droga para dois seres completamente diferentes no que diz respeito à parte metabólica. Sim, mas primeiro vamos conversar a questão disso. O nosso ciclo de vida coloca a menopausa anterior e a andropausa posterior, em termos de idade, mas são eventos fisiológicos normais do nosso envelhecimento. Aí já entra uma questão, ok? Que eu posso usar de maneira aceita pela sociedade hormônios para repor uma concentração fisiológica de quando eu era mais novo, e isso não tem problema nenhum. Quando a gente usa, e aí entra a questão que um falou aí que nunca vai usar porque sempre vai ser atleta, e tem esse lado aí também, que é o efeito positivo na performance, né? Tem toda aquela questão ética que rebenta isso, ponto. Como o envelhecimento do sistema endócrino, principalmente nas mulheres, causam N alterações que são desconfortáveis, né? Ou algumas alterações que são desconfortáveis, e que altera até a qualidade ou o prazer de vida, como diminuição da libido, aumenta a sensação de calor e diminuição da densidade óssea, que pode levar até para um lado de doença. Sim, cansaço e tarará, ou seja, a mulher precisa viver isso? Não. Então vai atrás de um endocrinologista, né, principalmente, para fazer esse lado aí dessa reposição. Esse é um ponto. Mas aí deixar bem claro que é pensando na melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde. Ok? Esse é um ponto importante. Tem um conhecimento novo, que é até triste para falar aqui, cara, mas eu vou falar antes da gente conversar só do idoso ou do envelhecimento, que é a seguinte, cara, olha só. Efeito positivo, como funciona o esteroide anabolizante? Então, o esteroide se liga num receptor androgênico, ativa a transcrição, translação, células satélites, e aí dois efeitos. Aumenta a síntese proteica e diminui a degradação. Se eu perco menos proteína e ganho mais, hipertrofio. Ponto. Mas olha o outro lado. O esteroide causa disfunção cardiovascular, aumento da resistência à insulina, dislipidemia, acúmulo de tecido adiposo nas vísceras e hipertensão. Se eu virar para alguém e falar assim, cara, aquele cara ali tem síndrome metabólica, todo mundo vai falar assim, ele é obeso. Então, olha só, a longo prazo e altas doses, o cara tem um corpo de atleta e um interior de obeso. O cara tem a casca de atleta e o interior ele é obeso, porque quase todas as patologias desencadeadas pela obesidade, o cara tem, mesmo tendo um percentual de gordura de 5, 6, 7, conforme for aí o caso, se é atleta ou não, mas ele é todo forte por fora e tem todas essas patologias por dentro. Sabe qual é o problema? Isso é um artigo de 2021, tá? Mas sabe qual é o problema? É que quase todos os efeitos de esteroides relatados são dependentes de abuso. E o abuso está bem definido. Altas doses ou uso prolongado. Ponto. Só que a definição morre aí. E se o Paulo me perguntar o que é uma alta dose, ninguém responde. Existe a dose fisiológica, mas quantas vezes a dose fisiológica é elevada para dizer que é abuso? Segundo, durante quantas semanas ou meses passa a ser abuso? E aí entra no que você falou. Tomar uma cerveja e tomar uma caixa são efeitos completamente diferentes. Fumar um cigarro e fumar um maço são efeitos completamente diferentes. Tomar uma dose de fisiculturista e tomar uma dose de idoso que meu pai tomou são completamente diferentes.
Tá me ouvindo? A sua conexão tinha caído aqui. Voltou. Para mim, a sua tinha caído. Voltou, vai lá. Tá bom. Então, vamos chegar a algumas conclusões para a gente ir finalizando. É um assunto muito complexo, que merece muito estudo. A escolha do profissional é uma coisa super importante. Tem que ser um endocrinologista experiente nesse tipo de medicamentos, não é isso? Porque também, Guilherme, agora eu vou fazer o lado dos alunos, do pessoal que faz uso. O cara vai no endócrino, o endócrino não se sente seguro a passar para ele uma dose que vai ajudá-lo na estética. O endocrinologista, você entende? Então esse pessoal aí está correndo do endócrino, porque o endócrino é um cara que está, de um modo geral, posso estar falando besteira aqui, mas que ele está se recusando a vou chamar de novos tempos, de uso de uma medicação para uma pessoa que escolheu um profissional para ajudá-lo na estética. Como foi reparar um nariz, fazer uma pálpebra e assim por diante. Sim. Cortou um pouco aqui, não sei se eu entendi bem, mas eu vou concordar o seguinte. Querendo ou não, independente da dosagem, baixa, média ou alta, é administrar uma droga, é indicar um remédio para uma pessoa que não tem necessidade de tomar. Esse é um ponto. E que ninguém, absolutamente ninguém, pode garantir que não vai ter algum efeito indesejado aquele medicamento. Seja leve, moderado ou grande também o efeito. Então, eu entendo a medicina na questão principalmente estética, né, onde essa indicação sem necessidade, ela poderia gerar riscos. Porém, hoje, 2022, praticamente, cada vez mais a questão financeira fala, né? Então, tem muita gente ganhando dinheiro com doses baixas de esteroide, com chip, com seja lá o que for, com testosterona bioidêntica aí, ó, que tem casos que aromatiza bastante a testosterona bioidêntica, então não é um efeito positivo, que a pessoa vai engordar, né? Mas tem casos... Vou te fazer uma pergunta caliente. Caliente. Igual Uberlândia, quente pra caramba. Vai lá. Não vai pipocar, não. Ou nada. Quando você vai vou mudar aqui, né? Quando você vai num profissional que não é um endócrino, pode ser até um médico, mas ele não é endócrino. Ele não é um endocrinologista. E ele te pede lá 30, 40 exames. Você acha que ele vai te entrar com uma droga com você? Você é uma pessoa saudável. Certo. Ele se propõe aí pelo que a gente está conversando, corrompido pelos meios financeiros. Certo. E ele vai entrar com uma droga com você. Você é uma pessoa que está dentro dos padrões de normalidade. Ele vai te dar uma dose. Eu não vou discutir se é média, pequena ou grande. E ele te pede um monte de exames. Alguns meses curtos depois ele te pede esses exames. Você acha que ele está mais preocupado com a sua saúde ou ele está preocupado com a carreira dele? É uma boa pergunta, cara. Eu até esses dias me indicaram, fui num médico aí para ver outras coisas, me indicaram um remédio X e eu não usei. Falei, não vou, para mim não compensa. E aí, não sei se esse remédio que ele estava receitando garantiria a ação dele, né? Porque é muito fácil eu, como preparador físico, tentar convencer a pessoa a fazer um ciclo pequenininho de oxandrolona ou alguma coisa, porque o meu treinamento vai aparecer mais. A pessoa não vai só entender que foi a bomba que ajudou ela a mudar o corpo. Então, isso acontece muito. Se os meus atletas treinam
e toma um pouco, não vou dizendo atleta de competição não, mas o estético aí, que toma e melhora, é lógico que isso vai respingar na qualidade do profissional. Então é muito fácil trabalhar em parceria com algum médico, caso o cara tenha essa índole, não sei se tem ou não, porque vai ser bom para todo mundo, né? E mais uma vez eu falo, o efeito é demorado. Se tiver, você nem vai lembrar de quem era seu professor ou quem foi seu médico há 20 anos atrás, quando te deram um ciclo de esteroide, e se isso daí fosse relacionado ao problema que você teve. Entendeu? Então, eu vejo dessa maneira. Agora, a ideia do exame, por exemplo, no meu caso aí, né, que eu já tinha um certo conhecimento, a primeira vez que eu tomei, não tinha conhecimento nenhum. Depois eu fui ficar melhor. Mas eu fazia exame para saber como é que eu estava, pelo menos dentro do normal, TGO, TGP, essas coisas assim. Quando você pede lá 30, 40 exames de sangue para a pessoa, e alguns cardíacos, você é um cara que tem doutorado em genética e bioquímica. Você dá conta de avaliar todos esses itens? Você? De jeito nenhum. E agora imagina quem não estudou desse tanto. Sistema Não, endócrino. Você pede o exame, como é que você vai... O problema, sabe o que é? É que hoje o exame, muitos deles são como é que eu vou falar? Explicados. Auto-explicados. Tem lá o quanto tá aquilo no seu sangue, quanto que é o normal. Está dentro do normal, segue o jogo. Está alto, altera alguma coisa. Então, o exame aumentou muito na medicina, né? Qualquer coisa que você vai, não é desse assunto, não. É uma dor no joelho, um negócio na coluna, não sei o que lá, é o que? Ressonância, tomografia. Aquele exame do médico mesmo, de botar a mão e fazer o teste de gaveta para ver o cruzado anterior e fazer, cada vez mais vai diminuindo, né? Porque não sei se é por segurança médica, por questão de dinheiro, porque aí faz o exame. Então tem N coisas aí. Mas é difícil esse assunto. Mas olha só, deixa eu colocar uma coisa aqui que nosso tempo está indo, mas olha aqui, ó, relacionado mais ao idoso. Podemos entrar nesse assunto para finalizar. 2021, olha só. Pode condições de perda de massa muscular ser melhorada por combinar exercício com esteroides anabólicos androgênicos. 2021. Olha a conclusão. Nossos estudos analisaram o efeito de esteroides anabólicos sozinho e exercício sozinho e exercício com esteroide na massa magra e na força em condições associadas com perda de massa muscular. A administração de curto tempo de esteroide exibiu um efeito positivo no músculo e na massa e na força, com poucos efeitos colaterais reportados. A combinação de esteroide mais exercício foi superior ao só exercício ou a só esteroide. Qual que é a faixa etária das pessoas aí que foram estudadas? Já vou abrir para você aqui, então. Peraí, deixa eu abrir o artigo original aqui. Aguenta a mão aí. Mas já é uma boa pergunta essa sua, mas são bem... Bom, é lógico que foi trabalho de revisão, né? Mas pessoas que tinham perda de massa muscular. Deixa eu ver se tem a tabela famosa aqui. Aqui tem todos os artigos. Cara, eu vou ter que ver aqui, mas... Então, tem artigos aqui que falam acima de 75 anos, tá? Teria que ver mais aqui, mas tem artigos aqui acima de 75 anos. O Guilherme com 70 anos, 75. Bomba. Agora, em adição, terapia com esteroide anabolizante parece para ser relativamente segura para usar em
controle clínico, onde biomarcadores e reações adversas são monitoradas. Olha só o final da conclusão, que interessante. O benefício de restaurar o músculo e a força e, consequentemente, melhorar o prognóstico e a sobrevida dos pacientes pode compensar os riscos associados. É fácil de entender. Se você tem um cara na cadeira de roda, um cara sentado no sofá, que não dá conta mais de levantar e fazer uma caminhada, e você entra com uma droga que ele consegue fortalecer os músculos, por exemplo, do membro inferior, ganhar uma massa muscular e fazer um exercício, ele consegue fazer uma caminhada e ter benefícios cardiovasculares respiratórios. É bem coerente esse tipo de trabalho. E uma coisa que eu gostava que você falava muito é que muitas vezes não vai ter tempo nem dele desenvolver um problema. Se é um profissional que sabe escolher a dosagem, sabe escolher as combinações dos medicamentos, ele pode, como se diz assim, aumentar a vida útil dele, a vida útil que eu falo, uma vida independente, uma vida com qualidade de vida, esqueci a palavra, uma vida digna, por muitos anos, sem chegar a desenvolver algum efeito colateral. Exato. Então eu sou assim, é que não vai dar tempo de falar hoje, mas eu tenho casos reais, né? Quando eu falo muito, por exemplo, o que aconteceu com meu pai, né? Que foi um custo danado conseguir que, de forma lícita, o uso de esteroide. Se ele tomou 10 Decadurabolina, eu falo que ele ganhou 5 anos de independência de vida. Meu pai não, aos 85 anos de idade, ele não levantava, não tomava banho sozinho, não andava. Aí nós temos um ciclo de Decadurabolina. Meu pai passou a andar, a tomar banho, melhorou a glicose, que ele estava diabetes tipo 2, reverteu, ficou normal e teve essa independência até os 90, dos 85 aos 90. Aí depois entrou e faleceu com 92 e pouco. E faleceu de quê? De morte morrida, porque já tinha tanta coisa, meu pai. E olha aqui, ó, usuário de esteroide aos 85 anos. Já tinha tido câncer de próstata, tirou a próstata. Já tinha tido arteriosclerose e fez ponte safena. Já tinha tido arteriosclerose na carótida, fez angioplastia de carótida. E mesmo assim não morreu de esteroide, não. No fundo, era essa a pergunta, né? Então, para concluir, professor, eu há muito tempo acho que a reposição hormonal, eu estou usando essa palavra, né? O uso de testosterona é um marco, sabe? É uma coisa que veio para ficar. Para mim, particularmente, é uma das melhores terapias que se inventaram. O que fazem dela é que que a gente fica meio assustado, né? O uso precipitado, o abuso, como você falou, como é que eu vou falar? Você saber para quem precisa, que horas que ela precisa, não é verdade? O cara tá forte, está saudável, com disposição, com a libido boa e está querendo tomar. Pô, não é a hora, né? Não é a hora. Vai chegar, quem sabe vai chegar a sua hora. E às vezes algumas pessoas que precisam ter um preconceito. Então eu acho que os profissionais que envolvem esse tratamento, para mim, é o grande tchan do negócio. É você encontrar um profissional que tenha conhecimento e seja muito sensato. Porque ele, como você falou, em vários momentos da vida de muitas pessoas, seja por um uso prolongado ou por um uso pontual, ele pode ajudar muitas pessoas. Aquele cara que está no sofazão, a gente fala tipo um sapão esborrachado, sem ânimo para fazer dieta, sem ânimo para levantar, às vezes no uso com um bom endócrino, uma boa nutricionista, um bom personal, ele vai dar um pontapé inicial aí no seu primeiros 6 meses, que depois ele pode até andar sozinho. Não é verdade? Então, para mim, o profissional
o tchan do negócio. Eu, particularmente, sou a favor da reposição nessas pessoas que envolvem saúde, que envolvem uma melhora de qualidade de vida. Não gosto muito, não me sinto bem para esporte, para competição, nem para pessoas muito novas. Olha, eu acho muito interessante a sua linha. Primeiro que para competição é sacanagem. Então, eu acho que isso daí, querendo ou não, você ter benefício em cima de uma outra pessoa com o uso, não é só questão ética, não, né? Então, isso aí eu já acho... Em relação à estética, pelo menos teoricamente, você não vai estar causando problema no outro, né? Mas eu acho que vale a pena pensar, sim, o quanto isso é importante para você, porque você está tomando um medicamento que não precisa. Vai ter efeito negativo? Ninguém sabe. É lógico que tem condições de minimizar, só que, logicamente, quanto menos eu tomo, também menor é o efeito positivo. É isso que as pessoas precisam Menor o também risco, entender. menor o efeito. Exatamente. Agora, em relação à saúde, eu sou mas amplamente favorável. Não é o assunto aqui, mas eu vou até falar e vou embora, para não ter problema. Mas eu sou favorável à administração de terapia de hormônio masculino para mulheres pós-menopausa. Para a reposição da mulher ser por hormônio masculino e não de hormônio feminino. Paulo, foi um prazer, muito bom nós falar aqui. E bola para a próxima aí. Obrigado mais uma vez aí, a oportunidade de conversar, né? Às vezes a gente ouve coisas que te levam a pensar. O que a gente está aqui, falar para os amigos que estão assistindo, é dividir, né, um pouquinho da nossa vivência, ouvir as perguntas que vocês fazem, leva a gente a pensar. Ninguém aqui é o dono da verdade, né? Não é isso? Com certeza, mais conversa mesmo. O que a gente afirma hoje, amanhã, alguém mostra para a gente que a gente estava errado e a gente vai crescendo. O objetivo aqui como profissional de educação física, ajudar as pessoas, né? A melhorar a saúde e a qualidade de vida. A gente, como mais velho aí na profissão, sente um pouco responsável por fazer esse trabalho, né? Eu acho que informar, eu acho que essa é o que nos faz professor. E é uma das críticas que eu tenho tido aí, é uma nova geração de professores, doutores. Os caras estão numa onda de vender curso, vender livro, criando sensacionalismo. Os caras não são professor, cara, são pseudo-professores. Porque eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ensinar. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ensinar. Isso aí, Paulão. Professor, abraço. Valeu. Guilherme. Abraço. Fica até a próxima. Obrigado a todo mundo aí que assistiu, aí, os amigos, aos professores aí, aos alunos. Valeu, moçada, que perderam o tempo aqui. Ficar uma hora e... Depois a gente aceita sugestões, né? No que diz respeito à atividade física, condicionamento físico e saúde aí. Aceitamos sugestões. Tá bom? Obrigado mais uma vez, prof. Valeu. Abraço.